Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2024. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículo do 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhes um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso o demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus expulsa um demônio, que era mudo. E logo depois do exorcismo, aquele homem começou a falar. E aqui nós vemos três reações. Primeiro, das multidões que ficam admiradas. Segundo, os que acusam Jesus de ser por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E o terceiro grupo pede, para tentar Jesus, pedir um sinal do céu. Então nós vemos três pensamentos distintos. Uma multidão admirada, outros que achavam que Jesus fazia o exorcismo por Beelzebul, o príncipe do demônio, e outro, para tentar Jesus, pedia um sinal do céu para mostrar que Jesus era o Messias. Jesus conhece o coração das pessoas. As pessoas, em vez de se maravilhar e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, um outro grupo vai achar que é o próprio demônio, que Jesus é o demônio, e assim é por isso que ele expulsa os outros demônios. Seu coração duro e fechado não se maravilhavam e não reconheciam que era a ação de Deus que agia no meio do seu povo. E Jesus vai dizer, ora, se é por Beelzebul que eu expulso o demônio, então um reino dividido não se sustenta. E assim Jesus vai dizer, se é por meio de Beelzebul que eu expulso o demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E verdadeiramente havia chegado para eles o reino de Deus. Chegou para todos nós. Mas o reino de Deus só manifesta-se verdadeiramente quando nós abrimos os nossos corações para a graça de Deus. Quando nós, no nosso dia a dia, reconhecemos os milhares de milagres que Deus faz na vida de cada um de nós, na vida dos nossos irmãos. Assim podemos nos admirar e, assim, reconhecendo a graça de Deus, louvar a Deus por tantas maravilhas que Ele fez para cada um de nós. E verdadeiramente o reino de Deus chegou para todos nós. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus,
Jesus é aquele que tem autoridade verdadeira para expulsar os demônios. Jesus tem poder, tem autoridade. Por isso que quantos exorcismos que Jesus faz, que fala que Jesus veio atormentá-lo. Jesus que quer de nós, e o demônio reconhece Jesus, porque eram anjos de Deus, mas pelo orgulho e a vaidade, queriam ser como Deus e foram expulsos dos reinos dos céus. E assim, até o demônio reconhece que é Jesus, mas nós, que vemos as maravilhas que Jesus faz, muitas vezes fechamos os nossos corações para a graça de Deus. Portanto, meus irmãos, como Jesus encerra o Evangelho de hoje, quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, produzir os frutos que Deus espera de cada um de nós. Que nós não estejamos contra Jesus, mas que sim, caminhemos a cada dia da nossa vida na escutando e vivendo a palavra de Deus. Só assim recolhemos junto com Jesus, andamos com Jesus, vivemos com Jesus. Essa é a graça daqueles que verdadeiramente se admiram e reconhecem que Jesus é o Messias, os filhos de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.